Olá, tudo bem? Você que nos acompanha ao longo destes quase 18 anos sabe que o programa Cidade Real é feito de tradições e as tradições nunca decepcionam. Portanto, nessas edições derradeiras do ano que se encerra, reservamos a nossa agenda para tratar de temas absolutamente pertinentes ao momento. Ou seja, encerramos mais um ciclo, mais um ano. E neste momento, que eu entendo ser absolutamente importante, indispensável e, sobretudo, de gratidão, promovemos uma retrospectiva do ano que se encerra, como você também deve fazer pessoalmente ou juntamente com amigos e familiares. Este é o momento de você rever as práticas que foram bem-sucedidas para que sejam, evidentemente, assimiladas e praticadas durante todo o próximo ano, assim como aquelas que não foram bem sucedidas, bem avaliadas e proveitosas, para que você corrija o rumo. Somente as pessoas inteligentes conseguem corrigir o rumo das suas vidas. Entretanto, precisam ter sabedoria, serenidade e simplicidade, características, virtudes que o nosso convidado esbanja. Essa foi ótima. E desta forma, estendemos tapete vermelho para o ilustre convidado e também para a ilustre convidada, especialmente nesta ocasião, para promovermos esta retrospectiva. Evidentemente que não se trata das tradicionais retrospectivas jornalísticas, que os veículos de comunicação se incumbem de fazê-las. Será uma retrospectiva diferente, tratando sobretudo de questões que envolvem a sua saúde mental. Até porque você sabe também que aquilo que a mente não trata, eu sempre falo isso aqui, o corpo transforma em doença. Portanto, será uma edição absolutamente interessante que, face à presença do ilustríssimo convidado, atinge picos de audiência. Vale, as meninas se divertem com este reverente apresentador. Fica o pedido, o apelo. Vale assistir na íntegra, analisar, comparar e, sobretudo, formar a sua própria opinião, que, ao fim e ao cabo, é o que faz toda a diferença. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, 926 do programa Cidade Real, que tem a operação técnica sem dor da nossa atenciosa e competente Luana Nogueira, carinhosamente conhecida como a nossa genial Luluzinha, neste dia 29 de dezembro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950.
Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça, desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê E você? o Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ela vai morrer daqui uns anos, de culpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real, informalidade, imparcialidade, neutralidade e, sobretudo, informação de utilidade pública, levando até você nesta edição, nos estertores deste ano, eu adoro esse termo, uma retrospectiva diferente daquelas que você normalmente assiste nos veículos de comunicação tradicionais, tratando, sobretudo, de aspectos que envolvem a nossa saúde mental, o nosso espírito e, sobretudo, a purificação das nossas almas, que evidentemente contribui para o nosso bem-estar. E desta forma, temos a honra, o privilégio e a satisfação, que rufem os tambores, de receber pela 21ª edição, segundo o Data Real, que é o banco de dados do programa Cidade Real, o celestial e fraterno amigo pastor Renato Gonçalves. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa sentem-se honradas com a sua deferência e com a sua presença. Paz e graça, é um privilégio estar aqui e, como fui apresentado, quero falar para o nosso cidadão real, sabedoria, simplicidade, sinceridade é apenas uma questão freudiana, porque foi apenas uma projeção do coração dele para mim. É um privilégio estar aqui diante desse nosso querido amigo Zuri Maura, que eu queria acrescentar também paciência, não só do apresentador, mas do cidadão real, de me aguentar tanto tempo. Eu já teria desistido de mim. É uma honra poder terminar mais um ano com você e com o cidadão real para realmente compartilharmos do nosso coração e, na mutualidade, também receber novas bênçãos e experiências. Sem dúvida. Pastor, antes de conversar com a nossa convidada, que aqui comparece também de maneira muito solícita, quero citar, se o pastor me permite, Antoine Saint-Exupéry, que no seu livro Pequeno Príncipe nos ensina uma seguinte reflexão. Se eu tenho um encontro marcado contigo, eu começo a ser feliz 1 hora antes. E na medida que o horário se aproxima, a felicidade aumenta. É o que eu sinto por tê-lo aqui conosco.
Que emocionante, abençoador. Estou falando só ao privilégio de quem, né? Mais uma vez o Salmo 118 sendo amado aqui por esse tão querido coração generoso. Muito obrigado por esse amor aqui que eu sempre tenho do entrevistador e do cidadão real. Ótimo. Querida Mari, também queremos agradecer a sua presença, a sua deferência, o seu carinho e também a sua paciência antes do início dos trabalhos, estando conosco nesta edição para tratarmos de um tema que eu entendo ser absolutamente fundamental, ou seja, a saúde mental em seus vários aspectos. Da mesma forma, a direção da emissora e a nossa produção agradecem a sua honrosa presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Zuri. Eu agradeço pelo convite, agradeço pela sua disponibilidade em abrir espaços para que possamos falar, para que possamos conversar sobre saúde mental. Agradeço também ao pastor Renato, que você já elevou bastante, mas deixa eu elevar mais um pouquinho. A prateleira de cima. Muito obrigado, um grande prazer, já conheço você, né, de vista, mas é a primeira vez que estamos aqui compartilhando e estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. A recíproca é verdadeira. E aí, pastor, vamos privilegiar a presença da convidada? Perfeitamente. Por óbvio. Por óbvio. As damas primeiro. Sempre. Querida Mari. Sim. Este ano tem sido considerado pelos especialistas como o ano do burnout, ou seja, em tradução livre, de um apodrecimento cerebral face à nossa dinâmica diária, face à inversão de valores e, sobretudo, também, eu diria, o desprezo para alguns valores éticos e morais. Realmente, estamos apodrecendo o nosso cérebro no que se refere, sobretudo, à saúde mental? É um tema muito amplo e você tocou num ponto, assim, eu acho que crucial, que é o que tem acontecido realmente atualmente, a urgência, a emergência, como eu vou dizer, temos a facilidade do celular, da internet, isso tudo é ótimo, que bom por isso. Estamos acostumados a apertar um botão e quando leva um segundo, demorou. Se mandamos uma mensagem, tem 2 minutinhos, a pessoa não me respondeu ainda. Então, essa urgência que naturalmente está acontecendo sem que nós sintamos de onde vem, o porquê, está natural. Hoje em dia, se nós perdemos um celular, parece que tirou um pedaço da gente. Exatamente. Tá? Parece que, peraí, está faltando alguma coisa, minha vida está no celular. Temos que dar importância ao que mudou? Sim, isso é importante, isso é primordial, é o progresso. Só que em contrapartida tem também um adoecimento. Até como pastor já até pregou na igreja esses dias, falando sobre um psiquiatra, eu vou falar assim bem breve, porque eu não lembro de todos os detalhes, o quanto tem adoecido a questão das redes sociais, de você só ficar. Mas o tema, o que eu vou falar não é exatamente sobre redes sociais, mas tem muito a ver com essência. E aí a gente chega nessa questão do burnout, que é o burnout, é o que é? Aquele cansaço mental extremo, exatamente. É uma fadiga extrema que leva você a um adoecimento psíquico e físico também. E aí a gente pensa assim, peraí, o que está acontecendo? Por que o tempo está voando? Por que está passando tão rápido? Claro que, considerando a Bíblia, né, porque eu creio na Bíblia, e a Bíblia diz que os tempos se abreviariam sim,
Porém, eu quero também colocar aqui essa urgência, né? Me corrija aí, pastor, se tiver alguma coisa errada, mas essa urgência para além do que seria natural, onde nós estamos buscando uma coisa assim frenética. Vou te dar um exemplo, Zuri. Quando nós estamos, por exemplo, passando na rua ou acontecendo alguma situação, ou outras pessoas estão na rua, tem alguém que se acidenta. O que acontecia antes desse movimento de progresso? Que isso é bom. Eu ressalto que é bom o progresso. Mas antes, como que era? Você ajudava a pessoa. Hoje as pessoas pegam o celular e começam a filmar a desgraça. Entende? Então, eu acho que essas micro coisinhas que vão acontecendo no dia a dia, isso tem adoecido e pior, sem que a gente perceba. Porque quando você leva uma pancada na cabeça, você fala assim, não, tô mal, fui pro hospital, levei uma pancada na cabeça. Mas as micro coisas que têm acontecido e estão trazendo burnout para as nossas vidas são micro coisas, é um acúmulo de coisas que realmente nós estamos sentindo na pele. E isso está acelerando, isso está deixando as pessoas aceleradas. Vou dar um outro exemplo de algo que eu vi na internet. Eu vi uma jovem, tá? Ela estava numa formatura, e com todo respeito, que eu vou colocar esse exemplo aqui, e tinham várias jovens, e todas as jovens estavam segurando uma vela, porque fazia parte da formatura, não foi em Friburgo, foi aí alguma parte do Brasil. Quando ela estava segurando a vela encostou no cabelo dela. Cabelo, entenda bem, nós mulheres, né, temos uma preocupação muito grande com o cabelo. Eu entendo você. Você entende, né? Muito. Então, o cabelo, e ela é uma jovem, uma adolescente, a vela encostou, ela por um momento distraiu, por nervosismo, e a vela começou a queimar o cabelo dela. E ela sorrindo, isso me chamou a atenção, porque aquele sorriso, na minha opinião, não foi um sorriso foi um sorriso de vergonha. Ela fez assim com o cabelo, jogou o cabelo queimado para trás, continuou segurando a vela e ficou assim. E as colegas ao lado, assim, super espantadas. O que eu tirei como, assim, o que eu observei nisso? É uma jovem que ela não teve ela não se sentiu no direito, não que alguém tivesse tirado esse direito dela, mas ela não se sentiu no direito de se desesperar, de falar, ai, meu cabelo queimou. É sobre isso. Controle emocional. Ela teve até um controle ali que, no meu ponto de vista, foi mais assim, não quero pagar mico de fazer vergonha, que as pessoas vejam que eu me desesperei. Ela não teve ela não se deu a liberdade, igual as pessoas quando levam um tombo na rua e morrem de vergonha por terem caído. E aí as outras pessoas têm vergonha de ajudar a pessoa que levou um tombo, quando é uma coisa natural. Então, assim, eu acho que eu peguei esse exemplo, mas essas pequenas coisas que do dia a dia, que nós nem percebemos, têm adoecido. E tem adoecido bastante. Enquanto psicóloga clínica, eu vejo isso acontecendo dentro do setting, do setting psicológico, nos atendimentos, o adoecimento, onde você olha a pessoa, tá bem, tá saudável, mas tem algo escapulindo, e esse algo escapulindo é exatamente a essência que está se perdendo. Por quê? Eu preciso me encaixar. Falei muito, né? Então, estou aberta aqui a perguntas. A sua narrativa é muito atraente. Em algum momento, quero tê-la aqui para tratarmos dessa questão que precisa, sobretudo, de muitos esclarecimentos. Será um prazer, porque é amplo esse tema, né? E eu diria, queridíssima Mari, que é quase que universal. Uhum.
Hoje nós estamos observando uma sociedade doente. Pelos exemplos que você citou, que eu concordo plenamente com todos. E que, para mim, resume o que eu chamo de banalização da vida. Exatamente. Você não socorre uma vítima no trânsito, você não socorre alguém que leva um tombo na calçada, você não socorre alguém que teve dificuldade em embarcar no ônibus. É a banalização da vida. Pastor Renato, me parece que temos pouco a acrescentar. Quando mulheres falam, homens sábios dizem amém. É a última palavra. Especialmente os sábados. Ou sim, senhora. Pastor, eu que sou um frequentador da Igreja Maranata, não frequente para ser redundante, mas sempre que posso compareço. Sou muito bem recebido, com deferência da sua parte. Enfim, sinto-me muito acolhido. E o pastor, nas suas pregações, orienta muito as pessoas em relação à sua preservação mental, com vários exemplos, inclusive da sua vida pessoal. O pastor, no alto da sua sabedoria, entende que a ansiedade e a depressão são os males do século? Perfeitamente, porque como a doutora Mari estava falando, só para explicar para o nosso cidadão real, porque eu chamo a Mari de Mari há muitos anos, e alguns chamam de Mari, então é a Mari. Pode chamar como quiser. Como Mary, quiser, você está à Mari, vontade, né? fica livre. O que acontece? Ela falou exatamente isso. A Bíblia fala que a ciência se multiplicaria, ok? Trazendo uma aceleração na nossa vida. E Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade também, trazendo um esfriamento. Então, olha só, é o que eu sempre compartilho. Estamos numa era do gelo de forma acelerada, onde há um esfriamento. E sobre isso que foi falado, como foi colocado aqui, a depressão e a ansiedade, elas são frutos desse cenário. Então, o que acontece? Estava me lembrando aqui, o nosso querido Ayrton Senna, numa corrida há muitos anos atrás, quando tinha um corredor de Fórmula 1, que vendo o seu companheiro em risco, parou, jogou fora a sua corrida naquele dia para salvar um companheiro. Então, é essa atitude que nós precisamos de humanidade. Então, o que acontece? O problema de nós estarmos acelerados na questão do celular, internet, é um esgotamento que nós temos psicológico, mas que vem de outro esgotamento, que é o esgotamento espiritual. Há uma diferença dos dois. Perfeito. Por quê? Eu posso estar esgotado psicologicamente, mas não espiritualmente, o que me ajuda a renovar a mente com verdades que a psicologia traz, e a doutora Mary está aqui para trazer isso com muito carinho. Mas qual é o grande drama do ser humano? É muito simples. Falta de ser amado. Eu procuro ser amado. Eu procuro amor. Nós fomos criados, na verdade, para ser amado e amar. Deus nos criou para que Ele nos amasse. Quando perguntaram para Jesus qual é a prioridade da vida, qual é o primeiro mandamento? Perguntaram para ele qual é a prioridade da vida. E Jesus responde, o primeiro mandamento, a prioridade é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, amar ao próximo como a si mesmo, como eu me amo. Então a grande questão é que nós temos um Deus de amor que nos criou para sermos amados. E como é que eu consigo realmente escapar desse cenário de multiplicação de ciência, de multiplicação de iniquidade, gerando um esfriamento? Como é que eu consigo escapar disso? Sendo amado. Eu preciso ser amado. E a nossa grande busca de reconhecimento, eu quero que eu termine essa entrevista e que o Zuri Mauro fale, poxa, que entrevista boa. Entendeu? Mas foi maravilhoso. Melhor do que as anteriores. Melhor que as anteriores. Eu estou me sentindo reconhecido. Eu estou em busca de amor. Todos nós estamos em busca de amor. E há uma carência profunda. Dostoiévski que falou que dentro do homem tem um vazio enorme.
do tamanho de Deus. Podemos tentar preencher com muitas coisas e no final continuamos num vazio. E aí é que eu trato do esgotamento espiritual. Eu preciso ter, de fato, essa essência do meu ser solucionada. Então, eu fui criado por Deus. Ele quer me amar. Eu lembro da experiência de um homem chamado Malcolm Smith, que inclusive escreveu um livro sobre... O livro é muito bom, recomendo, Esgotamento Espiritual. Ele era um pastor, crendo em Deus, crendo na Bíblia, e chegou ao ponto de esgotar psicologicamente. E aí ele acabou esgotando espiritualmente. Então, o que aconteceu com ele? Ele abandonou o ministério, saiu da igreja, ele não tinha abandonado a Deus, ele estava no Caribe, sozinho, naquele momento de reflexão, e ele estava na praia, e ele ouviu a voz de Deus falando assim: quem é você? E aquela voz, ele respondeu para Deus: eu sou Malcolm. Ele falou: não, este é o nome que te deram. Quem é você? Ele disse: eu sou um pastor. Ele disse: não, essa é a sua função ministerial. E ele ouviu de duas vozes: quem é você? Ele disse: eu sou pai. Ele falou: não, isso é de fato a relação que você tem com a família que eu te dei. E aí quando ele disse: Deus, eu não sei quem eu sou. Deus falou para ele: você é amado do meu coração. Você foi criado para ser amado por mim. Essa é a nossa verdadeira identidade. E essa é a nossa maior carência, a nossa essência mais profunda, que nos leva a um esgotamento constante. Porque eu tento preencher isso com sucesso profissional, sucesso relacional, sucesso até ministerial, mas eu vou me esgotar. Tem um salmo na Bíblia muito interessante, o Salmo 73. Na Antiga Aliança, era o cara que era o líder do louvor da adoração na Antiga Aliança, ou seja, ele era o maestro que comandava toda a adoração para Deus. Esse cara falou assim: olha, faltou pouco para que eu me desviasse de Deus. Olha só. Eu falei muito pouco. Ele explica por quê. Ele diz assim: quase que eu me desviei, quase que eu me afastei. Ele se esgotou. Ele fala: mas por quê? Ele começou a olhar a vida com o olhar dele. Ele falava: eu buscava Deus, me santificava. Eu comecei a olhar aquelas pessoas que não buscavam Deus, blasfemavam de Deus. Eles estavam bem, iam numa aflição terrível. Ele falou: mas que negócio é esse? Eu estou buscando Deus, eu estou me abrindo a Deus, estou passando por aflição e dificuldade. E eu estou olhando aquelas pessoas ali que blasfemam de Deus, não querem nem saber de Deus, estão tão bem. E ele falou: quando eu tentei compreender isso, eu fiquei perturbado, eu não entendi. E aí ele fala assim: até que eu entrei na presença de Deus. Ele estava dentro do templo, fazendo o sacrifício, coordenando a adoração, mas uma coisa é eu estar aqui junto com a doutora Mary, com o Zuri Maurer, compartilhando. Outra coisa é eu ter comunhão. Eu realmente abri meu coração para o Zuri, e o Zuri abriu o coração para mim. Nos movemos e existimos em Deus, mas o principal é você se abrir realmente para essa presença. O nosso esgotamento espiritual, ele termina quando passamos a viver aquilo para qual Deus nos criou. Ser amado por Ele, é tudo que Ele quer, nos amar. Porque quando Ele nos ama, eu passo a me amar. E aí eu passo a amar o próximo, aquele que está diante de mim, porque eu sei quem eu sou, amado de Deus. E aí a grande dor da minha existência, que essa carência que eu tenho de que eu quero que o Zuri me dê um ok, eu quero que a Mary me aceite. Se a doutora Mary não me rejeitar, se o Zuri Maurer dizer que programa horrível, nunca mais chama esse cara aqui, eu vou me sentir abatido. Não, tudo bem, eu posso ficar triste porque não satisfiz o Zuri Maurer, não satisfiz a Mary, mas isso não destrói a minha vida, isso não me esgota, porque eu sei quem eu sou, eu tenho um porto para voltar. E eu sempre lembro aqui das nossas mães, eu não posso deixar de mencionar. Ninguém ama a gente como mãe. Dona Neuza e Dona Célia. Olha só, o que eu gosto é dessa memória dos irmãos. Não é verdade? É verdade. Eu digo, mãe é fronteira do amor de Deus. Ninguém ama a gente como mãe. Sem dúvida. Não tem ninguém. E a gente sempre sabe que tem um porto seguro para voltar. Essas mulheres nos amavam, independente se a gente estava errado, ela reprovava, mas estava com a gente. Se a gente estava certo, ela estava com a gente, alegre, mas não nos deixando. Então, essa carência que nós temos de ser amado, que as nossas mães, porque, como falei, o Salmo 118, eu vejo Deus naqueles que entram no meu caminho para me ajudar, para me amar. Era Deus me amando através da Dona Neuza, é Deus te amando através da Dona Célia, é Deus nos amando através daqueles que Ele coloca nos caminhos. Agora, a Bíblia fala, quando seu pai e sua mãe te desamparar, eu continuo aqui, não se preocupe. Eu continuo cuidando de você, amando você. Então, há um salmo muito interessante na Bíblia, o salmista fala assim, eu gosto demais desse versículo, e ele explica tudo. Ele fala assim,
pela manhã, eu vou acordar e vou ficar satisfeito de contemplar tua presença. Aí a minha vida prossegue. Você pode não sentir nada, mas se cada manhã, e esse é um conselho para o cidadão real, cada manhã que você acordar, não importa as suas aflições, suas dificuldades, se coloque diante de Deus e diga: Deus, eu estou aqui. Eu quero ser amado por ti. Que inclusive foi pauta da sua pregação no culto noturno que compareci no dia 14 de dezembro. Perfeito. Foi exatamente o que o pastor nos ensinou. Essa é uma grande chave. Quando você faz isso a cada manhã e se expõe, é como às vezes, eu sempre comparo, eu comparei inclusive do raio-x, né? Você está lá no raio-x, o técnico te coloca lá e some, né? Já viu, né? Aí, hoje a aparelhagem boa, né? Antigamente ela tinha um barulho. É verdade. Hoje está melhor. É. O cara põe e desaparece. Aí, você não sentiu nada. Mas por que ele desaparece? Porque aqueles raios ali constantes podem prejudicar a saúde do profissional. Ser exposto 2, 3, 4 minutos não é um problema. Mas ser exposto constantemente a esses raios é poder ter um câncer e perder a própria vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando você acorda de manhã e se expõe para Deus, talvez você também não está sentindo nada. Mas não se preocupe, você está se expondo ao amor de Deus. Sentindo ou não sentindo, algo está acontecendo dentro de você, porque você foi criado para isso. E aí nós tocamos a essência do nosso esgotamento espiritual, que nos leva a uma busca desenfreada por frenética, conteúdos, reconhecimentos, perdão, Luluzinha. Acabei batendo aqui no microfone. Segue o fluxo, pastor. Segue o fluxo. Não comente. Aliás, eu fui ensinado antes. E reprovado nesta aula. Sensacional. Então, o que acontece? Você continua buscando. E aí, o que acontece? Você não consegue se amar. Porque você está querendo... Primeiro, você tem que ser amado por Deus. E aí eu entendo que eu sou amado. E sendo amado, eu sei que eu me amo, eu vou poder amar o meu próximo. E mesmo que meu próximo me rejeite, eu me amo. Eu não vou aceitar que a sua rejeição destrua o amor que eu tenho por mim. Eu vou me entristecer, eu vou chorar por não ter a sua amizade. Poxa, gostava tanto do Zirimar, deixou de ser meu amigo. Poxa, que falta que ele vai fazer. Mas não me destrói, não me esgota. Eu prossigo vivendo, porque eu sou amado por Deus. A graça do Senhor Jesus... Tivemos o Natal agora, dia 25, né? A graça do Senhor Jesus... Eis que vos trago nova de grande alegria. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A reconexão que Jesus trouxe a cada um de nós com a presença do Pai Celestial é tudo que nós precisamos. Essas são as novas de grande alegria. E eu posso viver a minha vida não importando o fluxo, essa aceleração da ciência, e como a doutora Mary falou, muito importante, mas ela não vai me dominar. Eu não vou me esgotar no sentido de busca daquilo, das carências que eu tenho ali. Eu vou realmente usá-la para me abençoar, para completar e até para amar outras pessoas, usar de uma maneira benéfica. Então, quando eu me amo, fazemos o que o Ayrton Senna fez, sabe? Eu acho muito bonita aquela atitude dele naquela cena heróica, porque quando ele percebeu que o amigo poderia morrer, ele abriu mão de uma vitória para um corredor de Fórmula 1, isso é tudo. Abriu mão, parou o carro, saiu do carro e foi ajudar. Ao invés de eu estar vendo um acidente, filmando, eu vou estar, o que eu posso fazer para ajudar? Eu estou aqui, porque eu estou sendo amado por Deus, eu estou me amando, eu vou saber amar o próximo perfeitamente. Pastor, o rito do cargo me obriga a interrompê-lo. Não obstante a sua eloquência, já me calei. E também da doutora Mary, o que para o apresentador é conforto, é tranquilidade, porque os convidados assumem a pauta. E aí eu não preciso ficar interrompendo e acrescentando. Mas, de toda forma, temos que fazer um breve intervalo, porque eu quero conversar e ouvir, doutora Mari, se esses males têm cura. Qual é a possologia, que é outro termo ótimo? Eu gosto muito dos termos da medicina. São muito precisos. Temos cura. Depois do intervalo, retornaremos
tratando justamente dessas orientações que entendo serem absolutamente apropriadas para o ano que se inicia. Afaste-se do seu prato de rabanadas. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante? Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Pera aí, eu tenho frete pra entregar, meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. Programa Cidade Real. Informalidade, imparcialidade, neutralidade e, sobretudo, orientações no que se refere à sua saúde mental, que certamente no decorrer deste ano que se encerra sofreu, evidentemente, alguns desafios que precisam ser superados para que o próximo ano seja menos sofrido. Eu conheço muitas pessoas que durante este ano enfrentaram verdadeiros desafios, mas superaram. Conseguiram, através da persistência, reverter o cenário, que é um termo que eu gosto muito, e sobreviveram. Por isso, caríssima doutora Mari, qual é a posologia, qual é o tratamento, quais são as suas orientações para que este cenário que nós tratamos no bloco anterior seja controlado e tratado? Então vamos lá. É amplo, é um assunto muito amplo. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu vou tentar aqui resumir e vou pegar aqui o link da fala do pastor Renato, quando ele diz que se eu me amar, se eu me sentir amada por Deus, eu me amar, automaticamente eu vou amar o próximo. Eu concordo, e Freud, que era ateu, também concorda com isso. Queridos colegas que estão ouvindo, em outras palavras, mas a interpretação é essa, porque Freud disse: se não amar, adoece.
Freud falou isso. Então, o que acontece? Eu preciso me sentir amada por Deus, eu vou me amar, eu vou ter o amor próprio e eu vou conseguir amar o próximo. Ótimo. E o que está acontecendo? Para falar um pouquinho de cura, eu preciso falar um pouquinho do que está acontecendo. A busca de validação. Como o pastor Renato falou, é importante sair daqui e falar: ai, que legal, o programa foi bom, Zuri não me botou para fora, Zuri gostou. Zuri, não expulsou a convidada. Zuri não expulsou. Que bom ter a amizade dele, como ele se referiu. Mas ele sabe que, para além disso, embora seja importante, se assim não fosse, ele não deixaria de existir, professando a fé dele, que é a minha também, mas aqui eu estou tentando falar mais sobre a parte psicológica, até porque, para que meus colegas entendam, eu sempre gosto de frisar isso, eu acho importante fazer essa ressalva, que eu tenho sim uma fé que eu professo, porém eu estou aqui como psicóloga e não quer dizer que eu não seja uma mulher que eu estou anulando a minha fé. Eu sou uma mulher, eu sou mãe e eu sou psicóloga. E como psicóloga, obviamente, eu não vou trazer contextos aqui de acordo com a minha fé, com o que eu professo, porque cada um tem a sua, sabe? Mas eu estou citando porque nós estamos no momento em que estamos falando de fé também, tá? Então, o que acontece? O que nós buscamos hoje em dia e que adoece? Validação. Uma coisa que o pastor Renato já alcançou e muitas pessoas já alcançaram é assim: eu amo a vida do Zuri, mas vou sofrer muito se ele deixar de ser meu amigo, mas eu tenho um altíssimo e tá tudo certo. O que acontece? O que está adoecendo as pessoas? É a necessidade de validação, que tem a ver com rejeição, que todos nós sentimos, ok? Mas a necessidade, precisamos ser reconhecidos, é bom receber elogios, tá tudo certo com isso. Não vamos dizer: ah, não quero receber elogio, não queremos. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando da necessidade de validação. E isso nós estamos vendo muito nos dias atuais. Nós encontramos no dia a dia, nós encontramos no nosso trabalho, nós encontramos na nossa igreja, nós encontramos em todos os lugares essa necessidade de ser validado antes de eu mesma me validar. É sobre isso. Não, eu preciso ser alguém porque alguém precisa me validar. E aí entra a questão dos likes. Nossa, fulano recebeu tantos likes, eu só recebi um pouquinho, então não sou validada. Então tá tudo exatamente isso, doutora. Tá tudo. Então eu tenho que ser breve nisso, mas tem muita coisa para se falar sobre isso. Sem dúvida. Agora, você me perguntou sobre cura. Eu prefiro falar em busca. E aí eu não tenho como deixar de falar que a procura para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento, uma busca de se entender o que... Porque hoje está sendo desmistificado isso, mas muita gente ainda pensa que tratamento psicológico ou psiquiatra é para maluco, e não é. O que acontece dentro de um atendimento psicológico? A pessoa vai ter um autoconhecimento. Ela pode estar ali 50 anos convivendo com ela ou mais, mas ela vai descobrir qualidades e defeitos que talvez ela desconheça. E ali naquelas qualidades ela pode entender assim: opa, eu posso me amar, eu não preciso exatamente para viver, ser validado. Ser invalidado por alguém dói e tá tudo certo, a gente não quer mudar isso, mas a gente não precisa buscar uma validação. Então eu creio que, embora tenhamos aí a inteligência artificial, que tem gente que fica lá fazendo as perguntas, mas a inteligência artificial ela nunca vai substituir a inteligência emocional. Então eu, como psicóloga,
tá? Eu estou falando aqui como psicóloga. Se eu for falar como cristã, eu tenho também muita coisa para falar, mas, né, eu creio que o seu convite foi para ter essa escuta Sem psicológica. dúvida. Perfeito. Então, o que eu penso, antes até de falar de cura, é: você se conhece? Você tem questões? Você tem vergonha de levar um tombo na rua e achar que vai ser invalidado por isso? Você tem vergonha de amar, de perdoar? Você tem vergonha de entrar numa fila e ficar ali, falar com um estranho, de dar bom dia, boa tarde? Coisas que aconteciam antes e hoje em dia não acontecem mais? O que te trava? E esse destravamento, graças a Deus, que Deus abençoa os psicólogos que também estão preparados para ajudar nesse processo. Por isso que eu não falei exatamente de cura, porque é um processo de autoconhecimento. E a partir do autoconhecimento, você já começa a ter muitas verdades que vêm à tona, e a verdade liberta. E isso também é bíblico, né? Então, assim, tem jeito, sabe? Embora nós estamos vivendo numa era muito difícil, mas eu acredito que tem jeito, sim. Tem muitas coisas que a gente precisa falar. Vou dar um exemplo rápido. Pode tomar água, doutora. Fique à vontade. Eu engasguei aqui. Sem qualquer dificuldade. O entrevistado também engasga. Então, eu engasguei. Segue o fluxo. Eu engasguei porque eu estou tentando falar rápido para não tomar muito tempo. Fique tranquila. Vou dar um exemplo aqui. Eu fui há pouco tempo fazer um lanche com meu filho num desses lugares aí, não sei se eu poderia falar o nome. Pode, sem dúvida. O nome McDonald's. Perfeito. Tá, ótimo. Que agradece o comercial 0800 nesse momento. E se quiser patrocinar o Cidade Real, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, McDonald's. Estamos abertos a patrocinadores. Perfeito. Então, o que acontece? Zuri, eu sou uma pessoa que eu sei mexer na rede social. Meu filho também sabe. Eu sei mexer, sei baixar vídeo, sei fazer um monte de coisa na rede social. Só que eu cheguei neste dia lá no McDonald's e tinha aquela tela que você abre e assim, eu fiquei meio perdida, porque eu queria saber quais os sanduíches que você comprando 2, paga 1. E assim, sabe, eu fiquei assim... Eu falei, compartilho da sua aflição. Aí eu pensei assim, gente, se eu que sou uma pessoa, não melhor, mas um pouco mais esclarecida, que tem o celular, que meu trabalho é com o celular, eu fico pensando, o que seria de uma pessoa, entenda bem, com todo o respeito que eu vou falar, de uma pessoa analfabeta chegando aqui. Foi isso que eu pensei. E aí tinha um jovem... Especialmente analfabeta digital. Isso. Chegou um jovem perto de mim, e esse jovem adolescente, e eu pedi um socorro a ele meio desesperada. Mas nisso, eu já tinha falado com a atendente, ei, por favor, eu quero pedir aí no caixa. Eu quero no caixa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu estou com dificuldade. Eu venci isso. Eu já tive, mas eu venci. E aí eu cheguei para a pessoa ali no caixa e falei, dá para você fazer o meu pedido do meu filho aqui? Não, porque tem muita gente, pode fazer ali. Eu falei, mas eu não sei. Eu não sei fazer. Então você me ajuda a fazer? E ela ficou assim meio perdida, porque parece que, eu não sei se agora mudou, mas nesse dia que eu fui aconteceu isso. Se ela teve alguma orientação que tinha que ser assim, porque tinha muita gente. E aí eu falei, bom, meu filho queria fazer o lanche ali. Eu falei, estamos aqui, vamos fazer o lanche. E aí eu pedi um jovem, um adolescente, daqueles que você vê que tem um computadorzinho dentro dos olhos assim. E aí ele me ajudou, mas eu fiquei tão agradecida a ele. Eu falei, olha, muito obrigada, valeu mesmo e tudo. E daqui a pouco eu vejo um senhor reclamando. Um jovem senhor reclamando. Mas, meu Deus, a gente tem que entender disso, a gente tem que entender. O que isso me fez pensar? Que as pessoas estão praticamente sendo obrigadas a saber tudo.
E tem mais, assim como eu pedi ajuda, esse senhor pediu ajuda, eu tenho certeza que tem muitos jovens que não sabem como funciona, mas têm vergonha por causa do famoso mico. E aí entra aquela coisa do... Eu não posso fazer isso, porque eu serei invalidado. Eu não posso falhar. Não posso falhar. Falou tudo. Eu não posso falhar. Ai, descobri um colega aqui, ó, psicólogo. Zuri, são esses exemplos, essas coisinhas, por isso que eu estou te falando que são micro coisas. Doutora, que a partir do momento que uma pessoa busca também um atendimento psicológico, ela começa também a se libertar dessa prisão que está invisível. É uma prisão invisível, mas ela existe. A entender que o ser humano é falível. Ou seja, ele falha. Mas, em solidariedade ao seu relato, eu que me declaro analógico, eu sou analógico, sou raiz. Toda vez que eu vou ao McDonald's, que já foi citado aqui algumas vezes, eu levo o meu filho José Vitor, de 18 anos, que é o meu assessor para assuntos digitais e que saiu da maternidade com chip. Então ele conhece tudo. Pai, o que você quer? Meu filho, um sanduíche simples e tal, um refrigerante, um pouquinho de batata frita. Resolvido. Pai, é só pagar a conta. Que é o que me cabe. Então, aqui, você não está sozinha. Agora, já começamos a caminhar para o final do programa. Eu quero insistir contigo brevemente. O ser humano, por ser inteligente, admite que seja curado. Porque tem pessoas que se entregam. Sim. E aí, doutora, é um outro tema que eu quero abordar contigo numa outra oportunidade, e agradeço ao pastor Renato por trazê-la, como também a nossa próxima convidada da primeira edição do ano que vem, que é o suicídio. É um ato de covardia ou de coragem? Esta é a pergunta que eu não quero escalar. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje. Sim. A indagação que eu lhe faço para sua afirmação é se o ser humano é capaz de reverter esta situação de não validação, que eu gostei muito desse termo. Ele precisa de ajuda. Esse ser humano precisa de ajuda. Ele é sozinho. Tá, existe. Tem gente que autodidata. Não, mas eu acho que precisa de ajuda. Seja ajuda psicológica, seja ajuda espiritual. E é possível um ser humano sair dessa situação? Eu respondo para você pela minha caminhada já dentro da psicologia, pelas curas que eu já vi. É possível essa mudança, sim. Que bom por isso. Sem dúvida. Possível. É possível. Pastor Renato, rapidamente, Deus é fundamental nessa cura. Com toda certeza. Sem o qual não alcançaremos, digamos assim, um estado emocional, espiritual e, sobretudo, da alma minimamente aceitável. Deus cura todos os males. Eu não tenho dúvida disso. Queremos ouvi-lo. Não podemos deixar de fora dessa equação de esgotamento. Estamos chegando no final do ano e você começou muito bem este programa dizendo sobre a questão de fazer aquela contabilidade, né? Você fazer o balanço da sua vida no final do ano. O que está no negativo, o que está no positivo, o que eu preciso acrescentar e tirar. E é bom falarmos sobre esgotamento aqui, como foi compartilhado, né? Quando nós podemos chegar a estar no limite de uma crise, de um surto, né? Então é importante compreender exatamente o que eu faço com essas cargas que eu trouxe até aqui. E Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ao segredo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é importante contarmos de fato com
Eu gosto de falar sempre assim, a causa não causada que causou todas as causas. Sendo eu uma causa, preciso dessa fonte que não foi causada, desse Deus, mesmo para o ateu, aí trabalhamos com ateu aqui também, existe uma fonte, que eu preciso dessa fonte para me renovar, para me restaurar. E é bom que Isaías 40 fala assim, os jovens vão se cansar e se esgotar, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam em Deus renovarão as suas forças. Então, nesse final de ano que estamos aqui vivendo, é muito importante parar e voltar para essa fonte desta presença, se expor ao Eterno, se expor ao Criador e dizer, Deus, eu estou cansado, estou sobrecarregado, eu estou com a dor de existir. Até nesse momento que você pontuou bem, pode ser que problemas, dificuldades, tristezas, angústias, você chega para saber, eu não gostaria mais de existir até. É nessa hora que você fala, não é pecado. Há vários homens de Deus na Bíblia que falavam, Deus, eu quero partir. E não é pecado você abrir para Deus isso. Você não deve tirar a sua vida jamais. Mas abrir a sua dor, dizendo, Deus, olha, está doendo tanto, eu gostaria que tu me levasse. Homens falaram isso com Deus e Deus foi um bom psicanalista, Deus cuidou deles, chegou, restaurou, renovou, trouxe a solução do seu drama. Vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, não está aguentando mais, vinde a mim, eu vos aliviarei. Essa é a palavra de Jesus, ele é verdadeiro. Faça, como é que eu sei se é de Deus? Não, experimente, pratique isso, feche a porta do teu quarto, sozinho, ajoelha lá. Segue esse conselho, diga, Deus, estou no final do ano, estou cansado, estou esgotado, não estou gostando nem de viver mais, me ajuda, ó Senhor Jesus, me ajuda. Experimente para você ver, porque Deus é fiel, precisamos de Deus para solucionar os nossos esgotamentos, nesse final de ano, soltar as nossas cargas da ansiedade, do medo, da frustração, e dizer, Deus, olha, eu estou aqui precisando, tu me criaste, preciso de ser amado por ti. E aí começa uma grande bênção na sua equação. A graça de Deus começa a equilibrar o teu ser, sem dúvida. Novamente, preciso encerrar a nossa conversa, o nosso diálogo. O programa tem esse perfil da conversa informal, porque para quem assiste faz toda a diferença. Isso significa, sobretudo, naturalidade, espontaneidade. Humanidade, né? Perfeito, doutora. Eu quero agradecer simbolicamente de joelhos a presença de ambos. Agradeço deitado, então. Esse convite sempre de amor e de graça para poder compartilhar. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada mesmo. Nesta última edição do ano de 2025, certamente a doutora Mari retornará para aprofundarmos essas questões. Será um prazer. Pastor Renato tem assento cativo no programa Cidade Real. Agradeço essa honra, não merecida, mas recebida. Comparece aqui nas datas especiais e também neste momento derradeiro desejo que este ano tenha sido um ano absolutamente proveitoso para você, mesmo com todas as dificuldades, todos os desafios, mas que, sobretudo, você tenha resistido, persistido e vencido. Assim é a nossa vida. É feita de ciclos. Estamos encerrando mais um ciclo, segundo o calendário, para começar outro. E conforme eu disse na abertura, precisamos rever os desacertos e continuar com os acertos, para que cada vez sejamos melhores seres humanos. Encerro definitivamente desejando um próximo ano com saúde, sucesso e gratidão. Cuidem-se bem e até a próxima edição.